Senhor, estou aqui, pode me queimar. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Vai fogo lá do céu, não faz mal pra ninguém. Fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. Mas fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. Fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O poder de Deus é fogo pra queimar pecado. O poder de Deus é fogo pra queimar pecado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que maravilha, né? Este fogo tão somente é poderoso, né? Aleluia! Que é o fogo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e nos nossos corações. Vamos ouvir também nosso futuro diácono Cris com a sua oportunidade nessa noite maravilhosa, né? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria estarmos nessa noite reunidos com esse propósito maravilhoso de adorar e bendizer ao nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Porque o glória a nosso Deus é digno de honras e glórias e louvores. Aleluia. Glória a Deus. É maravilhoso estarmos na presença de Deus. É a maior riqueza que o ser humano pode alcançar na terra, é estar na presença de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que a luta é tremenda, a guerra é tremenda, do inimigo contra o ser humano para não estar na presença de Deus. Mas, glória a Deus, mas Deus é conosco e a vitória é garantida. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Porque este é o nosso maior privilégio, né, irmão? De estarmos na presença de Deus e naquele grande dia entrar no reino do céu pelas portas. Glória a Jesus. Aleluia. Ouvir aquela palavra maravilhosa de Jesus Cristo: vinde bendito do meu Pai para o reino que espera antes da fundação do mundo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Mas para isso nós temos que estar na presença de Deus. Para isso temos que fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Para isso nós temos que ser família de Deus. É como o nosso irmão Jorge acabou de falar aqui também, né? Glória a Deus, que Jesus disse que aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, que faz a sua vontade, a vontade de Deus, aleluia. Esses são da sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Então, para sermos a família de Deus, temos que fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu vou ler também um versículo aqui da Bíblia. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sem óculos eu não consigo. Aleluia. Sem óculos eu não consigo. Oh, Glória a Jesus. Vou ler aqui então. Está É o Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35, diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Glória a Deus, aleluia. Então é por isso que nós temos que lutarmos, aleluia, para alcançar a salvação. Nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que procurar fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mas vale a pena nós lutarmos aqui nessa terra, vale a pena nós lutarmos aqui, vale a pena nós carregarmos a nossa cruz, aleluia, negar a nós mesmos, para aquele grande dia alcançarmos a salvação, ouvindo aquela palavra maravilhosa: vinde bendito do meu Pai. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então vale a pena nós lutar, vale a pena negar a nós mesmos, nós fazemos tudo para fazer a vontade de Deus, aleluia, porque naquele dia vai ser maravilhoso. Se Jesus voltar, nós vamos subir com Ele, aleluia, nós vamos subir para a glória com Ele, vamos estarmos com Ele na sua glória, aleluia. E se até lá nós devemos voltar, se até lá, aleluia, nós também, se Jesus voltar, nós vamos estar de repente naquele caixãozinho, aleluia, mas a nossa alma está lá com Jesus no céu. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso objetivo, esse, aleluia, é o nosso foco, está a alcançar a salvação de Deus, da nossa alma, estarmos com Jesus no céu. Por isso vale a pena nós lutarmos, aleluia, para fazer a vontade de Deus. Porque Deus, por amor, aleluia, do ser humano, deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, padecer, ser humilhado, aleluia, para que o homem alcançasse, o ser humano alcançasse essa tão grande salvação. Oh, aleluia! Glória a Jesus, aleluia! Glória a Deus! Mas nós sabemos que a luta é tremenda, mas a vitória é garantida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Vou louvar a Deus também com o hino. Que o hino da harpa cristã. Deixa eu ver, 545. Glória a Deus! Esse aqui. 545 da harpa cristã, é isso. 545. Glória a Jesus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus enviou seu Filho amado Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar.
Verdade, meu Deus. O inimigo pode lutar, fazer o que ele quiser, mas a nossa vitória está garantida, porque a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que louvor glorioso, né? Que louvor Santo Deus, maravilhoso, aleluia. tão somente Glória o nosso a irmão Deus. Luiz tem trazido nessa noite maravilhosa na presença do Senhor, né? Porque Ele vive, né? Aleluia. E sabemos que realmente o Senhor Ele vive nos nossos corações e nas nossas vidas, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor nessa noite maravilhosa, né? Na presença do nosso Deus. Apenas vamos ler, aleluia, apenas 2 versículos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 e 10. Aleluia. Atos dos Apóstolos, 16, versículo 9 e 10. Tomara que a luz desse gente chegar até o fim, né? Que negócio está querendo. Visão de Paulo. A visão de Paulo em Troa e a pregação em Filipe e a convenção de Lídia e dos Cassimeia e a cura Petoniza. Aleluias. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A qual nos diz assim. Vamos orar primeiro. Amado Deus e eterno Pai, neste momento, nesta hora que estaremos meditando na Tua palavra, Senhor, venha falar conosco através desta palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nos diz assim, livro de Paulo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 e 10, quando diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogavam, dizendo: Passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois dessa visão, procurando partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Amém. Somente até aí, esses 2 versículos. Aleluia. Nós vemos aí a palavra do Senhor nos relatando acerca do ministério do apóstolo Paulo, tão somente na época em que ele estava tão somente aqui na face da terra, evangelizando e anunciando a palavra de Deus para o gentio. Nós temos que agradecer muito a Deus, glorificar muito a Deus, porque Paulo foi um dos pregadores, né, da Bíblia Sagrada, que evangelizou muitos os gentios. Porque quando nós lemos na Bíblia, na palavra de Deus, os apóstolos como Pedro, como outros que andavam com Jesus, eles pregavam somente entre a Judéia e Samaria, Aleluia, né, aonde tão somente Jesus ali passou. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor tão somente preparou o apóstolo Paulo para pregar tão somente aos gentios, porque Deus sabia que entre os gentios ainda havia salvos e escolhidos para que o seu nome fosse apregoado. E uma certa feita diz a Bíblia
que estava Paulo tão somente num certo lugar. E diz a Bíblia que à noite Paulo teve uma visão. E nesta visão o Senhor apresentava para Paulo um varão que dizia para ele: passe a Macedônia e ajude-nos. Como Paulo era um homem que sempre estava ligado com Deus, como Paulo era um apóstolo que estava sempre em contato com o Senhor, ele entendeu tão somente aquela visão, de que naquele momento que Deus mostrava aquela visão para ele, daquele varão, ele entendeu que Deus queria que ele fosse até a Macedônia para pregar o Evangelho, porque ali havia almas para ser salva pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. E como ele era um homem obediente ao Senhor, como ele era uma pessoa fiel tão somente a Deus, ele, Paulo e Sila, eles partiram para a Macedônia. Aleluia, Jesus. E quando eles chegaram até a cidade, diz a Bíblia que uma das primeiras cidades de Filipe, que ela chamava Filipe, uma das primeiras cidades que estava ali em Macedônia, e ele começou a pregar e anunciar o Evangelho. Ele começou a falar do amor de Deus. Ele começou tão somente a anunciar que Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E ali diz que multidões começou tão somente a ouvir a pregação de Paulo e de Sila naquele lugar. E Deus começou tão somente a aprovar o seu trabalho com curas e milagres, prodígios e maravilha no meio daquele povo. E almas ali começou a se render aos pés do Senhor. Mas o inimigo, não ficando satisfeito, não ficando feliz, não ficando alegre, ele colocou no caminho de Paulo tão somente uma mulher. E essa mulher tão somente ela tinha um espírito de visões, de adivinhações. E começou a atormentar tão somente a Paulo, dizendo para a multidão: estes homens que vos anunciam o Evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. E ali Paulo ia para outro lugar para pregar o Evangelho, e aquela mulher tão somente saía atrás, perseguindo tão somente ao apóstolo de Deus, e dizendo as mesmas palavras. Esses homens que anunciam o Evangelho, eles são servos do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí diz a Bíblia que uma certa feita Paulo se perturbou-se e olhou tão somente para aquela mulher e disse: Satanás, saia da vida dela. Quando ele terminou de falar assim, o diabo saiu da vida daquela mulher. Dali em diante ela não conseguia mais ter as suas adivinhações. E quando isso aconteceu na cidade, a Bíblia diz que tão somente aqueles homens, aqueles senhores que viviam de lucros pelas as adivinhações daquela mulher, eles ficaram bravos com Paulo e com Sila. E eles falaram: agora nós vamos perder o nosso lucro. Nós não vamos ter lucro nenhum, porque este irmão, ele tão somente tirou tão somente o que estava sobre ela. E ali diz que eles levaram Paulo e Sila até os magistrados. Aqueles senhores levou Paulo até os magistrados. Os magistrados pegaram Paulo e Sila e deram muitos açoites neles. Eles apanharam. E depois eles apanharam, os magistrados pegou Paulo, pegou Sila e entregou o carcereiro e disse: olha, que esses dois ficam presos, separados e bem guardados. E amarram os pés deles no tronco
Porque ele tem ensinado coisas que não é lícito de ensinar em nossa cidade. Então ele não pode estar solto entre a sociedade. E ali prenderam Paulo e Sila. Aleluia, Jesus. Mas Paulo e Sila, alguém pode até dizer, mas será que ele murmurou? Será que ele reclamou? Que Deus mandou ele ir para pregar o evangelho naquela cidade? E ali ele foi espancado e agora foi preso? Como pode Deus permitir uma coisa dessa? Mas a Bíblia diz que no mundo teremos aflição. Aleluia! A Bíblia não fala que nós vamos estar livres das aflições. Então Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se o Senhor venceu, pode ter certeza que nós venceremos também. Se Jesus venceu, então somente nós venceremos também. Aleluia, Jesus. E diz a Bíblia que Paulo e Sila nem se importava tão somente com o sofrimento que eles passou ali, com os açoites que ele levou, com a prisão que ele tão somente estava. Mas diz a Bíblia que bem perto da meia-noite, Paulo e Sila começavam a cantar e orar ao nosso Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Talvez as pessoas que estavam ali presas com eles, talvez não estavam nem entendendo. Muitos diziam na sua mente, no seu coração, como pode esses homens estar presos como nós estamos? E eles estão cantando, eles estão louvando, eles estão orando. Aonde eles receberam tamanha fé para fazer essas coisas? Nós estamos aqui tristes, abatidos, separados da nossa família, separados de nossos filhos, separados de nossas mulheres. E não temos prazer e nem felicidade de cantar e muito menos nem orar. E esses dois homens estão cantando, esses dois homens estão orando. O que está acontecendo com eles? É porque eles estavam sentindo a presença de Deus nas suas vidas, ali naquele cárcere. Oh, glória a Deus, aleluia. Eles estavam sentindo a graça de Deus nas suas vidas. E eles continuavam cantando. Eles continuavam orando. E diz a Bíblia que de repente, bem perto da meia-noite, quando eles cantavam, eles oravam a Deus, começou a acontecer um grande terremoto. A oração de Paulo era tão fervorosa, a oração de Sila era tão fervorosa, que moveu o coração de Deus, e Deus disse, eu vou fazer alguma coisa pelos meus filhos lá na terra. E eu creio, irmão, que naquele momento que Paulo e Sila cantavam e oravam a Deus, Deus se levantou tão somente do trono e disse, vou fazer alguma coisa para salvar os meus lá na terra. E começou a acontecer aquele terremoto grande sobre aquele cárcere, que as portas do cárcere se abriram. E diz a palavra de Deus que então ali, muitos dos que estavam presos fugiram. E o carcereiro, quando viu acontecer aquele acontecimento, ele se apavorou. Ele começou a dizer, meu Deus, agora os magistrados vão me matar. Porque ele falou para que eu tão somente ficasse atento com esses presos, e todos eles fugiram. Agora a única condição que eu posso fazer agora é eu tirar a minha vida. E quando ele estava pensando em fazer isso, Paulo e Sila gritou lá do outro lado, ei, não faça isso, porque nós estamos aqui. Aleluia! E quando o homem olhou para Paulo e Sila, ele disse, Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aí Paulo olhou para ele e disse, crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Nem tudo está perdido para você. Se você acreditar em Jesus Cristo, Ele pode resolver o seu problema na hora. Aleluia, glórias a Deus. E diz a Bíblia que aquele carcereiro creu na palavra de Paulo, e ali ele aceitou a Jesus como único Salvador. O que aconteceu?
A Bíblia diz que até a sua família, elas também aceitaram Jesus e eles foram salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que Deus maravilhoso este nosso. Que Deus poderoso este nosso. Quem talvez estava pensando que ali seria o fim de Paulo e de Silas, estava enganado. Porque o seu ministério prosseguiu. O evangelho continuou a ser anunciado para o gentil. E por isso, hoje nós somos um povo privilegiado, porque nós somos gentil também. E o evangelho chegou até a nós. Por intermédio desses homens que sacrificaram as suas próprias vidas para o evangelho ser pregado e anunciado aqui na face da terra. Aleluia. Aleluia! Oh, glória seja dada o nome do Senhor. E o mesmo milagre que aconteceu tão somente na vida daquele carcereiro, pode acontecer na sua vida também. Aleluia. Você pode até mesmo estar pensando no seu coração: a minha vida não tem mais jeito, a minha situação não vai mais melhorar, eu já estou perdido mesmo, eu vou dar cabo da minha vida. Não faça isso. Porque se você não somente aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, você alcançará tão somente a salvação. Ô direto amigo ouvinte, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus quer te salvar. Jesus quer te levar para o céu. Jesus quer perdoar todos os seus pecados. É somente você se arrepender tão somente hoje e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, e você alcançará a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus fale melhor em cada coração nessa noite maravilhosa. Aquilo que as horas já não nos permite mais prosseguirmos, mas nós estaremos terminando nessa noite. Mas amanhã estaremos de volta aqui às 19 horas no culto evangelístico, pregando e anunciando a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Glórias a Deus.